Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos serve para nós, para que nós conheçamos os atos dos apóstolos, do Jesus apresentado pelo livro de Lucas e pelos 3 demais relatos dos evangelhos. Então, se o livro de Lucas conta para nós a história de Cristo e dos seus grandes feitos durante seu ministério na terra, o livro de Atos vai servir para nós para contar os grandes feitos daqueles apóstolos que Cristo, durante 3 anos, treinou para aquela função. A gente vai falar sobre um texto conhecido, que é o da cura do coxo. Lá nós vamos extrair algumas lições para nós hoje. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine para esse momento. Paizinho, nós estamos agora com as nossas Bíblias bem à nossa frente abertas, mas nós queremos te pedir que elas sejam um símbolo do nosso coração aberto a entender a sua palavra e a respondê-la com alegria, com felicidade, com obediência. Conceda a nós, ó Deus, a capacidade necessária para interpretar as sagradas letras e, para mais do que isso, para vivê-las, torná-las vivas em nosso dia, em nossas ações, especialmente nas nossas crenças. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a partir do verso 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado à porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olhe para nós. Vamos até aqui. A igreja cristã, no momento em que ela começa, ela não abre mão da sua herança judaica. Na realidade, o antissemitismo, que vai ser desenvolvido depois, o antissemitismo que é aquela postura hostil para com os judeus, é algo que vem enquanto a igreja vai se romanizando. Os apóstolos, num primeiro momento, compreendiam o valor da fé em que eles estavam saindo, por assim dizer. Para os apóstolos, o cristianismo não era um adversário do judaísmo, mas ele era simplesmente uma continuação. O judaísmo girava em torno do Messias que viria. A partir daquele momento, Cristo veio e uma nova realidade estava sendo inaugurada. O sacrifício no templo não era mais necessário, mas, de alguma maneira, bons hábitos e boas práticas da fé judaica que eles praticavam durante toda a sua vida ainda eram válidas. Por essa razão, esses 2 apóstolos que estavam ali em Jerusalém, nos primeiros atos e nos primeiros momentos da pregação cristã, fizeram o quê? Foram, como de costume, ao templo. Isso mostra para nós também a importância de aquela velha história de, olha, o sábado é algo que os apóstolos aboliram e não praticavam. Não, eles praticavam muito daquilo que fazia parte da religião deles, inclusive ir ao templo para orar. Essas orações aconteciam 3 vezes ao dia, início da manhã, tarde e final do dia no pôr do sol, que era quando as atividades sociais ali, religiosas, comerciais de Jerusalém se encerravam. Eles estavam indo, portanto, no horário de 3 da tarde, que era a oração do meio. Essas orações acompanhavam o período, o momento para a gente colocar de uma forma simples, acompanhavam o momento do sacrifício. Então, enquanto o sacerdote fazia o sacrifício, do lado de fora, aqueles homens oravam, e no final do sacrifício, o sacerdote dava a sua bênção. Esse era um procedimento comum todos os dias para grande parte desses judeus. E aqui nós vemos Pedro e João praticando exatamente isso.
o que lhes era de costume: ir ao templo para orar. Mas há outro personagem, além desses dois, que também ia ao templo todos os dias. A diferença é que ele não ia ao templo para adoração. Ele encontrava no templo uma forma de sustento. E esse era o homem deficiente. Nos dias de hoje, nós falamos em inclusão, nós falamos em acessibilidade. Existe a preocupação de que ela seja parte da sociedade, porque normalmente ela não tem nenhuma limitação intelectual. Ela não tem algo que a impeça de fazer algo grandioso, de ter méritos acadêmicos, de ter um trabalho que se adapte às realidades dela. Mas isso não era o que acontecia no mundo antigo. Hoje, nós podemos pensar em alguém que precisa fazer um exame, sai sozinho na sua cadeira de rodas, para o ônibus desce, sobe o sujeito desce, chega ao lugar, às vezes com um bocado de dificuldade, porque as nossas ruas são esburacadas, as nossas calçadas não são tão boas, mas ele consegue chegar ao lugar, ele consegue seguir a vida dele, mesmo que com muita dificuldade, por conta das limitações que ele tem. Mas essa não era a realidade no mundo antigo. Para vocês terem noção, no Império Romano, que é o governo que nós estamos falando quando lemos o Novo Testamento, era comum que crianças que nascessem com algum tipo de deficiência passassem pela prática da exposição. A exposição era um ato cruel em que o recém-nascido, frágil como é, indefeso como é, que nascesse com deficiência, ou que fosse mulher, por exemplo, era colocado numa montanha de lixo e deixado à própria sorte. Na maior parte das vezes, aquela vida criada à imagem e semelhança de Deus iria virar comida para algum animal. Era assim que o deficiente era tratado. A diferença é que entre os judeus, ainda que eles estivessem no contexto do Império Romano, isso não era possível, porque eles tinham a noção de que criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus deveriam usufruir de dignidade. Por isso que um ex-desembargador, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio, ele diz que o Antigo Testamento é a gênese dos direitos humanos. O Antigo Testamento é o início do que a gente chama, nos dias de hoje, de direitos humanos, porque atribui valor inerente à vida, independente das condições ruins que ela possa ter. É por isso que hoje, como os judeus, nós somos contra a prática da exposição, que não acontece mais, mas somos contra o aborto, que tantas vezes é alardeado por aí. Porque a vida em si tem valor inerente, e a vida é digna em si, ainda que as circunstâncias não sejam boas. A vida é dom de Deus, e é por isso que ela deve ser valorizada. E entre os judeus, a prática da exposição não acontecia e essas pessoas precisavam encontrar uma forma de sustentar. Diferente do que acontecia e do que era orientado pela lei, que dizia que não deveria haver nenhum pobre entre o povo de Deus, que eles deveriam ser supridos nas suas necessidades, o povo preferia esmolar e dar o que era suficiente para passar o dia. E esse homem, estrategicamente, entendia que o sentimento religioso de quem ia ao templo era propenso a doar, era propenso a dar, era propenso a ajudar. E todos os dias, alguém o levava no início da manhã, o carregava até aquele local onde ele ficava às portas, com as mãos para cima e o rosto para baixo, pedindo que alguém lhe desse algo. Essa era a prática dele, todos os dias, há 40 anos, que é a idade que o capítulo 4 vai dizer que ele tinha. Um homem de 40 anos que nunca havia andado e que sobrevivia de forma humilhante todos os dias. E na entrada do templo, enquanto uns iam adorar e os outros buscavam a sobrevivência, essas histórias se cruzam. E quando essas histórias se cruzam, algo grandioso acontece. Veja só, e preste bem atenção,
no que diz o verso 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Quem esmola, e você já percebeu isso, olha para o chão. A mão é para cima, normalmente além da altura da cabeça, e o rosto é para baixo. Mas o que Pedro faz? E o que ele exclama? Olhe para nós. A primeira reação que ele teve foi tirar o rosto do chão, onde ele via todo mundo por baixo, onde ele estava na altura dos pés das pessoas. Naquele momento ele devia olhar para cima. E disse Pedro, verso 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aquele homem buscava não prata nem ouro, mas buscava o seu sustento. A expectativa que ele tinha ao levantar as suas mãos era simplesmente de receber algumas moedas, de receber algo que lhe fosse suficiente para uma sobrevivência, indigna como era, mas era o meio que ele tinha. Nos dias de hoje, a gente pensa através do avanço científico naqueles exoesqueletos, não sei se vocês já viram ou ouviram falar sobre, que tem, com o avanço científico, começado a oferecer a pessoas com problemas que perderam movimentos, né? Começam a imitar a função dos ossos e dar a essas pessoas alguma autonomia, né? Eles andam ali com alguma dificuldade, mas começam a andar. Isso era inimaginável para aquela época. A ciência é uma bênção. Todas as verdades pertencem ao Senhor, elas são úteis para nós. Quem dera que todos esses homens tivessem os recursos necessários para buscar esse tipo de tratamento. Mas o que Pedro oferece era algo que, se para nós hoje é um pouco mais próximo e ainda assim é distante, é algo que vai além de uma forma artificial de reparar as limitações humanas. O que Pedro oferece a ele é algo mais do que o sustento imediato para ele passar o dia. O que Pedro diz para ele, e aqui note, e a fórmula utilizada, ele diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Verso 7, segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Verso 11, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Perceba que coisa extraordinária estava acontecendo e que nos é narrada no texto. Meus irmãos, aquele homem, até aquele momento em sua vida, havia visto um mundo de baixo, havia dependido da ajuda dos outros para buscar a ajuda dos outros, conduzindo de sua casa até a porta do templo. Durante 40 anos, essa foi a rotina dele, durante 40 anos, essa foi a vida que ele levou. Mas com o encontro que ele tem, e o encontro que ele tem com os apóstolos, é só uma forma do encontro que ele teve com Cristo, e que esse encontro com Cristo transformou a sua vida para sempre. Esse encontro que ocorre ali, o milagre que acontece, é uma forma de que ele tem agora, de, respondendo ao que havia acontecido, que superava todas as suas expectativas, glorificar a Deus. Ele não estava mais no templo para buscar o que lhe era
imediato, ele estava no templo, ele adentrava o templo para glorificar a Deus. Agora o templo não era mais o meio que ele tinha de sobreviver. Ele estava entrando no templo com um propósito mais correto possível, que é dar glória a Deus. Ele encontrou a Jesus no templo. E o templo de Deus, que também era seu corpo, se encheu do Espírito. Ele foi curado. Em consequência disso, o templo de Deus físico se encheu da alegria e do temor do Senhor que havia operado naquele homem. Um milagre que era além da expectativa. A expectativa daquele homem, ao levantar a sua mão, com a cabeça para baixo, era simplesmente receber o que era suficiente para o seu sustento do dia. Mas o que ele recebeu foi algo muito além. Deus superou as suas expectativas e supriu a sua maior necessidade da vida. A reação ao louvor daquele homem é que as pessoas se amontoaram em torno dele, começaram a vê-lo, reconheceram aquele homem, eles já o conheciam, eles sabiam quem ele era, sabiam as suas dificuldades, as suas limitações. Dentre aqueles homens, certamente, haviam aqueles que o sustentavam através das esmolas. Mas o que eles veem é algo sobrenatural. E o que aquele homem faz é um início de pregação. Ele chama a atenção de todos para o que realmente de grande nesse texto seria colocado. Até aqui tudo que nós vimos foi introdução para o que é importante no texto de Atos capítulo 3. Tanto Pedro quanto João tinham a origem judaica. E eles foram destacados em especial para pregar entre os judeus. Eles estavam em Jerusalém. O público-alvo deles, diferente do público-alvo de Paulo, que teve muito mais a ver com os gentios, os de fora, eram os judeus. E o que agora Pedro, que foi o protagonista do início, não é, desse milagre, vai fazer é iniciar um lindo sermão. Eu acredito, conforme nós lermos aqui, é muito rápido, que esse não foi toda a mensagem que ele deu, não é? Se a gente lê muito rápido e consegue concluir o raciocínio, quer dizer que o que a gente tem aqui é um resumo do sermão que foi feito por Pedro. Mas, naquele momento, o que Pedro faz é olhar para aquelas pessoas e dizer que o milagre maior que eles agora presenciavam foi operado por quem eles haviam rejeitado. Vejam só o que diz o verso 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de seus antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Primeira lição que aprendemos com Pedro nesse sermão: os atos grandiosos que Deus opera também através das nossas vidas não encontram mérito em nós. Eles encontram mérito nas misericórdias de Deus, que nos usam como mãos para ministrar a outros. O que nós vemos aqui é que a voz que havia falado levanta e anda através do nome de Jesus, que havia apresentado o poder de Jesus, mostrava agora a sua autoridade e a sua grandeza, a forma como ele usa os que são seus, mas que ele usa não porque nós somos merecedores, dignos,
Não há nada grandioso em nós mesmos, mas há um grande Deus que em nós habita e que opera coisas grandiosas. A reação de humildade que Pedro tem é uma grande lição para todos nós, porque nós servimos a um Deus grande, mas em nós não há nenhum mérito nisso. Não há nada demais. Mas nele há. Mas nele há. Em Deus há. Em Deus há. Nós vemos ainda e aprendemos também um pouco a respeito daqueles homens. Verso 14: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Verso 15, veja só que coisa: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. O sofrimento de Jesus, e é algo sempre importante a gente pensar, como cristãos, num momento em que a história a respeito de Cristo vai sendo tantas vezes reescrita através do que alguns chamam, os teólogos liberais chamam de Jesus histórico, pintam a Cristo como um revolucionário, como um guerrilheiro, mostram um Jesus que era um ativista social preocupado com algumas causas ali em Roma. E o testemunho que a Escritura nos dá a respeito de Cristo é a do Deus encarnado, é a do doador da vida, é a daquele, como diz o capítulo 1 de João, em que todas as coisas por meio e através deles foram feitas. Esse Jesus é o Jesus a quem nós servimos. Nós não servimos a um Jesus que tem em suas características, no imaginário popular, um guerrilheiro. Nós servimos ao Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que andou por aí pregando, ensinando e curando, e apregoando o reino de Deus, e que morreu, não porque era um revoltado social, mas porque foi rejeitado por aqueles que eram seus, mas que do que deveria ser o horror, do que os seus discípulos, que ainda não haviam entendido o seu papel, seria razão para vergonha, seria a razão para que se envergonhassem através do ritual doloroso da crucifixão. O Jesus que nós conhecemos era sempre o doador da vida. E a morte dele, morte de cruz, e o sofrimento que ele causou, doa a todos nós vida. Na cruz, Cristo proporcionou a nós algo tremendo. Na cruz, Cristo não se confirmou como nosso Criador, porque isso ele é, desde o momento que disse haja, em Gênesis capítulo 1. Mas ele se confirmou como nosso Redentor. Deus mudou a história. Cristo interveio. E isso é algo grandioso demais para ser limitado a qualquer das perspectivas que o mundo tem a respeito de Jesus, que o limitam aos grandes homens da humanidade. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o doador da vida. Ele fez por nós o que nós não teríamos condições, meios, nem méritos. Ele ofereceu a Deus, em santidade, uma vida reta, que se aplica a mim e a você. Quando nos entregamos a Cristo, a vida que Ele viveu, e os méritos da sua salvação e da sua entrega passam a ser os nossos. O merecimento que Ele tinha passa a ser o meu e o seu. E aqueles judeus que haviam vendido a Jesus, que haviam escolhido um assassino,
naquele momento tinham outra oportunidade, a oportunidade de aceitá-lo, de reconhecê-lo como o Senhor que ele era. Eles tinham uma razão eloquente o suficiente. Eles viram um homem transformado. Mas aquele homem transformado, que é um fato histórico, real, os milagres são retratados pelos autores bíblicos como fatos históricos, não são parábolas. Servia como um exemplo do que Deus faz com todos nós. Em Jesus, como aquele coxo, como aquele paralítico, quando conhecemos o Jesus que teve o seu rosto esbofeteado e que foi agredido por soldados romanos, pega o nosso rosto que está virado para o chão, castigado pelos problemas da vida, pelas circunstâncias desse mundo, e nos chama pelo nome. O olhar que era para baixo volta-se para Ele. Esse mesmo Jesus usa e age através de pessoas para nos levantar. Ele realiza um milagre em todos nós. E pela nossa mão direita nos levanta. Nos tira da paralisia que nós tínhamos. E o resultado de vida que a gente pode ter é a alegria que aquele homem teve de entrar no templo e glorificar a Deus. De reconhecer o autor da vida tal como ele é, o nosso Deus. A culpa dos judeus foi grande e, infelizmente, isso gerou muitos problemas para eles na história. Durante a Idade Média foram perseguidos por isso. Durante a Reforma Protestante, muitos os perseguiram pela a sua história pregressa, a história do povo. Durante o nazismo, essa escolha que eles fizeram por Barrabás foi relembrada, de modo que eles encontrassem alguma maneira para matar os judeus e tratá-los mal, como fizeram, fazendo o holocausto. De alguma maneira, nós também nos sentimos profundamente indignados com essa escolha, mas de outras formas, nós não crucificamos a Cristo, porque nós não temos essa chance. Cristo está no trono, mas nós o negamos reiteradamente nas nossas vidas, em muitos momentos. Nós até olhamos para Ele, mas nos recusamos a nos levantar, mas nos recusamos a responder ao chamado que Ele faz a cada um de nós. E a nós, irmãos, o mesmo apelo que Pedro fez em seu sermão é voltado nesse momento. Verso 16, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos agora podem ver. Verso 17, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. Verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Meus irmãos, prestem atenção nas duas primeiras palavras do verso 18. Mais Deus. Mais é o que em português aparece, o mais sem i, é aquela adversativa que a gente usa para mudar no discurso, na frase, algo que havia sido dito antes. O que o texto está mostrando para nós é que em nós mesmos nós temos condenação. Por nós mesmos nós não merecemos o amor de Deus, mas a sua ira. Porque nós pecamos contra Ele, porque o abandonamos, porque o deixamos, porque muitas vezes respondemos
de forma divergente do amor que Ele oferece a nós. Tudo isso são os nossos méritos, tudo isso é o que nós fazemos. Mas Deus muda todas essas coisas. Através da Escritura, essas duas palavras mostram sempre momentos em que os homens se voltaram contra Deus, não obedeceram, não ouviram, desconsideraram sua lei, o desprezaram. Mas Deus agiu mudando essa realidade. O nosso Deus é um Deus que age de forma diversa a que nós merecemos. O nosso Deus hoje apela ao nosso coração tal como apelou ao coração dos judeus que haviam o rejeitado. Mas Deus são duas palavras que toda vez que no seu coração você se sentir abandonado, que toda vez que nos seus problemas e na sua infidelidade você olhar para si, que toda vez que você lembrar que ainda não entregou o seu coração a Cristo, mais Deus oferece acesso a Ele, mais Deus oferece a você a salvação que você não merece, mais Deus age contrariando as expectativas, Deus age oferecendo a você o que você não merece, Deus age em seu favor, Deus lhe oferece o que você não merece, mas Deus está agindo por nós, mas Deus, Jesus morreu por nós, mas Deus nesse momento intercede por nós no santuário celestial, mas Deus, quando nós olharmos para as circunstâncias ao nosso redor e vermos um mundo que parece desabar e em que Deus parece não agir, mas Cristo voltará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas Deus age na história de cada um de nós, da humanidade, porque Ele é soberano. Mas Deus são duas palavras muito importantes. Mas Deus não age sem que nós abramos a porta do nosso coração. E nesse momento Deus apela a você, como apelou no passado para os judeus, dizendo as mesmas palavras: voltem-se para Deus e tenham os seus pecados perdoados. Você pode ser bom pai, pode ser boa mãe, pode ser um bom trabalhador, você pode andar de forma reta perante a lei dos homens, pagar seus impostos em dia, mas isso não torna você bom perante Deus. O que torna você bom perante Deus é o que Ele oferece. Nesse momento, Deus quer mudar a sua história. E é só Ele quem tem poder para isso. Deus quer transformar o seu coração, seja você alguém que conhece a Cristo há muito tempo, mas o esqueceu. Seja você que tem estado no templo todos os dias, mas tem tido uma reação de adoração que não é aquela que aquele homem sofreu. Lembre-se dessas duas palavras, mais Deus. Elas mudam tudo. Elas mudam tudo. Vamos orar. Senhor, de tudo que nós ouvimos até agora, nós queremos te pedir que na nossa situação, na nossa vida, na necessidade que temos, ó Deus, nós possamos nos lembrar que por nós mesmos não há solução, que nos nossos esforços e nas nossas buscas não tem o que nos justifique, mas Deus, sim, tem a nos oferecer aquilo que nós precisamos e não merecemos. Senhor, de tudo que ouvimos até aqui, que saibamos, através dessas duas curtas palavras, dessas 7 breves letras, que o Senhor age, ó Deus, além da nossa expectativa, que o Senhor trabalha nos nossos corações, oferecendo
o que nós necessitamos, mas que, assim como aquele homem, não sabemos. Senhor, nos tira da ignorância que temos a respeito de Ti. Nos dá, ó Deus, um coração propenso, disposto para Te amar. Um coração, ó Deus, curvado a Ti, em que as circunstâncias da vida, ó Deus, não podem mudar a essência do que opera dentro. Habita, ó Deus, em nós e nos dá a alegria que deu aquele homem curado. Nos toma, ó Deus, pela nossa mão e nos levanta. Pega, ó Deus, o nosso rosto que está curvado para baixo e nos levanta, ó Deus. Nos dá a dignidade que nós precisamos em Ti. E nos salve, ó Deus, perdoa os nossos pecados, apaga, ó Deus, o registro de dívida que nós temos contigo. E nos dá a felicidade, ó Deus, de assim como o Senhor ressuscitou, depois de 3 dias, nos dá alegria, ó Deus, de quando o Senhor voltar a essa terra, não mais como servo sofredor, mas como Rei. Nos dá a alegria de ter também, ó Deus, os nossos corpos refeitos. Nos dá a alegria de sermos glorificados e estarmos contigo. E que enquanto isso não acontece, nós estejamos, ó Deus, caminhando contigo, assim como os seus apóstolos fizeram, ó Deus. Nos concede, ó Deus, o poder sobrenatural, mas sobretudo, não só o poder que cura o físico, mas aquele poder que restaura quem está quebrado, quem está destruído. Seja, ó Deus, conosco e cumpre essas palavras nas nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.